Amém? Pare e pensa aí, lá na sua casa também está precisando de um detector de celular? Será? Pare e pensa aí. Nós temos um amigo pastor, eu vou falar o nome dele porque ele não faz questão de esconder de ninguém, que teve uma vez que nós fomos jantar na casa dele, e ele pegou a caixinha e mostrou a caixinha para a gente falou, para que essa caixinha? Aí falou, vocês colocar o celular aqui, senão a gente não consegue conversar, não consegue jantar, não consegue fazer nada. E aí nós colocamos os celulares naquela caixinha e só pegamos no final do jantar, só quando a gente estava embora, irmãos. Verdade. Pastor Wagner Pacheco, da Primeira Igreja Batista de Nova Venécia, fez isso com a gente. E foi um tempo maravilhoso ali com ele, sem os celulares. Porque sem o celular a gente consegue olhar olho no olho, conversar e falar de tantas coisas legais. Só que nós já estamos numa geração que está tão presa ao celular, tão presa às redes sociais, que isso parece que é alguma coisa assim, muito difícil de se fazer. E a gente tem visto isso muitas vezes. Então, eu passei esse videozinho justamente por isso, porque nós vamos falar sobre a série de mensagens, né? Sobre sabedoria, sobre ensinar a criança. E hoje nós temos visto muitos lares com essas dificuldades. Por isso que eu passei esse videozinho aí, porque talvez na sua casa esteja precisando de um detector aí de celular para deixar na caixinha, né? Toda vez que você colocar o pé dentro de casa, para você dar atenção à sua esposa, para você dar atenção ao seu esposo, para você dar atenção aos seus filhos. Então, isso é algo que a gente precisa priorizar. Amém? Você está aí? Porque, como diz o pastor do Simar, não sei se todo mundo aqui sabe, tem alguns irmãos que vêm para a igreja, e o que eles fazem? Eles deixam o corpo aqui, mas a alma sai voando. Vocês sabiam disso? Sabia, irmão Ailton? Sabia, irmão Ailton, que isso acontece? O irmão vem, aí ele está sentadinho, de olho aberto, olhando para o pregador, mas na realidade ele não está ali. Tá? Por isso que quando a gente pergunta assim, amém, ele não responde, porque ele não está ali. Sabia? Se você não disse, não respondeu para saber, que você não está aí também não. Amém? Tem alguns que ainda não voltaram, não. Mas eu creio que até no final do culto vai voltar, em nome de Jesus. Amém? E nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do ensinar a criança, afinal de contas nós estamos em clima aí de conferência. Ontem nós tivemos 207 crianças para a glória de Deus, agitando tudo aqui nesse lugar. Tivemos a presença também de pessoas ilustres como o Super-Homem, ele veio, o Superman veio, nós convidamos, ele veio. Então, assim, foi um momento muito legal com as crianças e realmente, né, criança é algo maravilhoso, que nós vamos estar falando aqui também sobre isso. Como que é bom trabalhar com criança, como que é bom investir na vida de criança. Gente, é tão mais fácil do que mexer com adulto, né, Dilo? Adulto é muito complicado, gente. Por que vocês são tão complicados assim? Fala aí, Wesley. Por que adulto é tão complicado assim, Charles? Te contar, gente. É muito mais fácil a gente mexer com criança. Muito mais fácil. E nós vamos entender um pouquinho também essa noite por quê, tá bom? O meio mais estratégico de impedir a degradação moral, social e principalmente espiritual dessa sociedade é através da formação de uma geração de filhos saudáveis. Você concorda com isso? Levanta a sua mão em nome de Jesus. Amém? Que não sejam meramente gerados em um útero, mas sim formados numa mentalidade baseada em princípios. Não adianta só gerar, gente. Gerar é fácil, fazer é mais fácil ainda. O negócio é educar essas crianças, para que elas sejam lapidadas no caráter estabelecidos por Deus. Então, nós precisamos de pais presentes e não apenas de pais biológicos. Porque tem muito pai que é só biológico, presente mesmo nada. Como a gente acabou de falar aqui do celular, né? Dá mais atenção para o celular do que para os filhos. Carecemos de mestres cujo esforço em educar ultrapasse as fronteiras da sala de aula. Nós precisamos realmente, nesse tempo, de professores
Não professores do público, não, tá? Da escola onde seu filho vai. Professores dentro de casa, mestres dentro de casa, para educar e moldar as nossas crianças para a próxima geração. Provérbios 22, 6 diz o quê? Você sabe? Já deveria saber até de cor, mas você sabe? Tá aí, vocês estão lendo desse jeito? Eu vou dar mais uma chance. Vamos lá. Amém? Quem aqui cresceu nos caminhos do Senhor? Levanta a mão. Pouquíssimos, né? Pouquíssimos aqui. Eu também cresci nos caminhos do Senhor. Eu estou dentro desse... Apesar que eu não estou velha não, tá, gente? Eu vou chegar lá ainda, tá? Mas eu espero que quando chegar velha, eu não me desvie. Em nome de Jesus. Ensina a criança no caminho que deve andar. Minha mãe, especificamente, me ensinou no caminho que eu devo andar. E graças a Deus, até hoje, continuo nesse caminho. Isso é algo tão importante, porque quantas coisas eu não vivi, e graças a Deus por isso. Quantas coisas eu não experimentei, e graças a Deus por isso. O meu testemunho é um pouquinho diferente do pastor Rodrigo. Também vim de família humilde, né? Meus pais são muito humildes, e alguns já estiveram lá. Quem já esteve lá em casa? Maria já foi comigo para Campos, mas quem? Shirley já foi comigo, Karen já esteve lá na casa dos meus pais, Céia, Dayana já foi, né? As irmãs que já estiveram comigo lá em... Dona Hilda vai direto, né? Dona Hilda é caminho fundo para Campos. Então, a casa dos meus pais é muito simples, os meus pais são muito simples, mas glória a Deus que os meus pais sempre foram pais abençoados. Então, se eu falar a verdade, eu acho que eu não me lembro de nenhuma coça que meu pai me deu. Rodrigo disse que é por isso que eu sou assim, não sei o que ele quer dizer com isso. Mas eu não me lembro de nenhuma coça que meu pai me deu, nem de mamãe também, nada assim que tenha me marcado de alguma forma para mal. E assim, graças a Deus pela educação que eu tive dentro da minha casa, né, com os meus pais, apesar que meu pai não era cristão, até ele ter 50 e poucos anos, mas sempre foi um homem muito presente. Meu pai sempre foi muito presente. Agora, ensine a criança. Ensinar para quê? Você já parou para pensar? Ensinar a criança para quê? Para quê que eu vou ensinar a criança? Então, primeira coisa aí, ensinar a criança para formar uma mentalidade. Amém? Formar uma mentalidade. A paternidade, irmãos, ela é responsável. E uma paternidade responsável e baseada em princípios envolve o quê? O desafio de formar a mente dos filhos. Somos nós que vamos formar a mente das nossas crianças, dos nossos filhos, a fim de quê? De que elas pensem segundo os preceitos cristãos. Nós é que precisamos ensinar isso. Os pais autênticos, humildes e que anseiam verdadeiramente por aquilo que Deus reservou para as crianças, ocupam o quê? A posição de criar filhos capazes de transformar o mundo. Quem quer que filhos que transformem o mundo? Eu quero. Você quer que seu filho transforme o mundo? De uma maneira positiva? Da maneira de Deus, você quer? Amém? Agora, você tem orado por isso? Você tem clamado ao Senhor para que seu filho possa transformar? Quem não tem filho ainda, já está orando pelos filhos? Sabia? Quem não tem filho tem que começar a orar pelos filhos agora. Aliás, antes de casar até, né? Segundo alguns teólogos aí que fazem parte aí da formação de famílias. Os pais que seguem a palavra de Deus vão encontrar mais facilidade para isso. Claro que vão encontrar mais facilidade para isso. Para criar os filhos segundo os preceitos do Senhor. Os filhos que experimentam uma vida de modo contínuo, um ambiente familiar saudável, dificilmente serão engolidos pela sociedade. Você sabia disso? Filhos que são educados, criados, treinados na presença do Senhor, nos preceitos do Senhor, dificilmente eles terão as suas vidas destruídas pela sociedade. E isso é uma bênção de Deus, porque é exatamente isso que o versículo diz. Até quando envelhecer não vai se desviar dos caminhos, do caminho do Senhor, do caminho que você está ensinando, ok?
Porque tem pais que ensinam o caminho errado. E aí a criança também vai por onde? Vai pelo caminho errado. Então, a criança vai pelo caminho que você, pai e mãe, ensinar. Não tem para onde correr. Agora, depende do que você vai estar ensinando. Tem um pastor amigo nosso, que ele falou que os filhos, os jovens dos Estados Unidos, hoje eles estão vendo um afastamento do evangelho muito grande, desses jovens. Por quê? Jovens que foram ensinados a irem à igreja, mas não foram ensinados sobre Jesus, não foram ensinados a servirem ao reino, não foram ensinados que eles precisavam aceitar Jesus. Então, são coisas que só um pai e uma mãe podem fazer. Claro que a igreja vai contribuir em muitas coisas. Se Deus quiser, mês que vem nós vamos ter um treinamento para a gente ampliar os nossos cursos sobre família e sobre criação de filhos. Nós vamos ter curso que vai desde a mulher que está grávida até os adolescentes, para que nós possamos cada vez mais treinar cada um de vocês, para que possam treinar os seus filhos também. Então, aquilo que a igreja pode fazer, a igreja está fazendo. Agora, se tem uma coisa que criança gosta, irmãos, é de aventura. Concordam? Criança gosta de aventura? Criança perdoa com facilidade? Crianças são maleáveis? Criança possui um apetite insaciável para aprender? Já observou isso? Crianças valorizam coisas simples. Às vezes muitos pais querem dar grandes coisas, não, crianças valorizam coisas simples. Nem o tempo todo, elas riem o tempo todo, elas imitam uns aos outros sem inibição, elas são humildes. Então, essas características são características das crianças. E é por isso que cada vez mais nós precisamos formar a mentalidade dessas crianças, para que elas possam crescer dentro disso aqui. Dentro daquilo que elas já vivem, daquilo que elas já são. Aliás, o nosso papel é atrapalhar o menos possível aquilo que elas já são. Porque às vezes muitos pais acabam, infelizmente, limitando os seus filhos em muitas coisas. Mas o que nós precisamos, como pais cristãos, como igreja de Jesus, é fazer com que os nossos filhos avancem cada vez mais em nome de Jesus. E a igreja está trabalhando para isso. Vocês viram aqui as crianças, né, aprendendo Libras, as crianças tocando, as crianças cantando, e tantas outras coisas que as nossas crianças têm aprendido e têm feito. Então, essas características, as características das crianças, as colocam no lugar mais alto de honra, porque Jesus disse que elas são as mais importantes no reino dele, são as crianças. Jesus disse isso. Então, precisamos lutar para que as nossas crianças não se tornem como nós, e para que nós nos tornemos como elas. Amém? Vamos repetir isso? Precisamos... Amém? Porque a palavra de Deus diz o quê? Só vai entrar no reino dos céus aqueles que se tornarem como uma criança. Como uma criança. Então, são essas as características das crianças. Nós precisamos aprender com elas, irmãos. Às vezes a gente acha que está ensinando muito, né? Na realidade, a gente precisa aprender com os nossos filhos, com as nossas crianças, porque eles têm muito a nos ensinar. Agora, ensinar para quê? Ensinar para lapidar o caráter. Lapidar o caráter. Amém? Coloca aquele slidezinho da vara aí da primeira infância. Essa aí é a vara. Quem conhece essa vara? Poucos aqui, então, hein? Quem conhece a vara, gente? Quem já passou por ela, pela vara da infância? Né? Que a mãe, no caso, deveria ser o pai, né? Deveria ser o pai. Mas, tem chance de mudar. Lapidar o caráter. Irmãos, nós como adultos, nós como pais, nós somos representados pelo que nós fazemos. O que nós fazemos é que vai nos representar. Agora, o que você tem feito? O que tem te representado? Você deve ser o exemplo.
acima de tudo. Disciplina. Você é disciplinado? Diz aí. Você é disciplinado? Você é disciplinada? Irmãos, nenhuma instituição é mais forte que a sua capacidade de disciplinar. Nenhuma. Não importa o que seja, escola, nada. Você como pai, você precisa aprender a disciplinar seus filhos. Sem disciplina, uma cultura inteira tende a ter direito a tudo e resulta em quê? Na vergonha que acompanha escolhas insensatas e desregradas na vida. Eu poderia perguntar, quem já passou por isso aqui, de fazer escolhas insensatas e desregradas na vida, por conta da falta de disciplina? Eu sei que muitos levantariam as mãos, que eu sei que vocês são sinceros, amém? Quem é sincero aqui? Olha lá, transparência, hein? Nos dias atuais é comum o quê? Criarmos filhos com pouca disciplina ou sem nenhuma disciplina, você sabia disso? Coitadinha da criança, não pode ser disciplinada. Eu falei que... Foi quando? Falei hoje no almoço, né, Romo? Falei hoje, né, que quando Itai leva umas varadas, no dia que ele leva as varadas, ele fica um doce. Ele passa o dia todo super agradável. Porque quando Itai está desagradável, sai de baixo. Eu já falei com o Rodrigo, eu acho que 2 varadinhas por dia... O negócio vai ficar bom, tá? Porque ele fica, tinindo. Então, muitos filhos acabam não tendo nenhuma disciplina ou pouca disciplina, e isso é péssimo. A ausência de disciplina externa conduz à ausência de disciplina interna. Você sabia disso? A ausência de disciplina externa. Que disciplina externa é essa? Que disciplina externa é essa, irmão? É a que você recebe de outro. Amém? Externa, fora. Então, a ausência de disciplina externa vai conduzir à ausência de disciplina interna. Você não sabe o mal que você faz para o seu filho quando você não tem coragem de dizer um não. Tem muito pai e mãe que não tem coragem de dizer não para o filho, não. Se o filho chorar, então, acabou. Se o filho fizer aquela pirraça, toma, menino, toma, vai, cala a boca, vai, toma logo. Quantos já fizeram isso aqui? Quantos já fizeram isso aqui? Toma logo, vai. Para não ouvir a criança fazer pirraça. Deixa pirraçar, irmão. Deixa pirraçar. Mas não dá. Porque você não sabe o mal que você está fazendo quando você não sabe dizer um não para a criança. Quando você é vencido pela pirraça dela. Por quê? Você está criando um adulto indisciplinado. Você não está fazendo bem para o seu filho, você está criando um adulto indisciplinado, que chegar lá na frente vai ter problema para receber ou não. Qual o problema dessa geração agora? Não pode receber ou não. O namorado terminou, vou morrer. Vou me matar. O mundo acabou. Não é isso que a gente vê aí na internet? Não pode ouvir uma crítica. Ama a rede social, mas só quer receber elogio. Não pode receber uma crítica. Vou morrer. Ai, meu Deus. Acabou o mundo. Não sabe receber um não. Porque o pai e a mãe não ensinou. Não ensinou. A família não ensinou. Nós estamos vivendo uma geração de mimimins. A gente vê isso claramente na rede social, irmãos. Quem manda na sua casa é você. Principalmente você, pai. Quem manda na sua casa é você, não é seu filho adolescente, não. Ai, não quer ir. Não quer ir para a igreja. Não quer ir não sei aonde. Ei. Aí Azaf às vezes pede para... Azaf falou o quê? Ah, tá, ele quer assistir Naruto. Quer porque quer assistir Naruto. Eu falei, não. Por enquanto você não vai assistir Naruto. Com quantos anos, mamãe? 18 anos você assiste. Se você estiver trabalhando, estiver já na sua casa, aí você pode assistir. Aqui, não. Aqui não. Porque o filho,
a filha, precisa saber quem é que manda na casa. É você que sustenta ele? É você que dá comida? É você que dá roupa? É você que dá sapato? Então ele vai fazer o que você quer. Ah, mas isso é ditadura. Dentro de casa é. Quem manda sou eu. Quem dá comida sou eu. Então, às vezes, o sistema, a sociedade, muitas vezes está mudando a maneira como os nossos filhos, porque isso está inserido em desenho, inserido em série, inserido em filme, inserido em uma opção de coisa, irmãos. Se a gente não for firme dentro de casa, a gente vai... Aquela palavra que o Cleuto gosta. Todo mundo do cura sabe, entendeu? Aquele negócio. Vai mesmo. Tanto o abuso quanto a negligência mostram resultados desastrosos. Ou seja, quando a gente fala de disciplina, não é só a disciplina com a vara. A disciplina com a vara faz parte da disciplina, das ferramentas de disciplina. Mas não é só isso. Tem muito mais coisas, irmãos. Agora, o excesso faz mal e a ausência faz mal também. Muito mal para a criança. Então, tem muita gente que gosta o quê? De exagerar na disciplina. Gosta que, às vezes, espanca a criança. Isso é errado. A gente não está falando de espancamento. A gente está falando de correção. O coração de uma criança com responsabilidade e propósito, ela vai ser formada o quê? Quando o pai e a mãe souber disciplinar essa criança. Hebreus 12, 7 a 11 diz assim: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo no presente, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitando ou exercitados por ela. Amém? Então, Deus corrige o filho que ama. Se você é pai, se você é mãe, não corrige o seu filho, significa que você não ama o seu filho. Porque se Deus corrige o filho que ama, então você como pai e mãe, se ama, vai corrigir. Porque tem muito pai e muita mãe que não quer corrigir porque tem medo de sentir dor. Meu irmão, engole a sua dor e corrige o seu filho. Porque nesse caso, o importante não é a sua dor, mas é o seu filho, é a sua criança. Porque nós temos visto, mas eu não tenho coragem. Eu não sei, corrige. Diga não, porque é isso que vai fazer do seu filho um filho disciplinado, um adulto disciplinado. Então, qual é o propósito, o resultado da correção de Deus? São muito bons, amém? Porque Deus corrige porque nos ama. Deus nos corrige porque Ele quer nos ver no céu, amém? Deus nos corrige porque Ele não quer ver a gente quebrando a cara, amém? Porque já pensou, você faz uma coisa errada, Deus não faz nada. Você faz outra, Deus não faz nada. Você faz outra, você vai acabar onde? Pensa. Vai acabar onde? No inferno, irmão. Você pensou que você ia o quê? Morrer? Ah, antes de ir para o inferno, você morre mesmo, está certo. Mas vai para o inferno. Deus corrige o filho que ama, e nós precisamos corrigir os nossos filhos. Deus não é o nosso exemplo? Ele é seu exemplo? Jesus é o seu exemplo? Então, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Então, dentro do contexto familiar, disciplina dá o quê? Identidade, caráter e propósito para a criança. Quem está fazendo cura aí sabe como que é difícil não ter disciplina. Como que essa base, que é uma das nossas bases, se não for bem trabalhada, como que ela vai trazer problema lá na frente? Gente que começa e não termina, gente que tem dificuldade com tudo, porque é indisciplinada. A disciplina, quando correta, ajuda a refinar o propósito e a visão de uma pessoa. Então, meu irmão,
corrija o seu filho. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo castiga. Provérbios 13, 24. Assim falou o homem mais sábio da face da terra, né? Claro, antes de Jesus. Amém? Ensinar para quê? Ensinar para estabelecer uma cultura. O que é uma cultura? Cultura é um sistema de crenças, limites relacionais e valores que criam um contexto, né, no qual uma família, uma sociedade, enfim, se estrutura. Agora sim, você vai colocar aquele videozinho que você colocou no começo e não era, tá bom? Gente, veja esse absurdo. A filha de uma amiga minha ganhou essa boneca linda de aniversário da tia. Ela veio com essa roupinha. A boneca é uma menina, né? Veio com um vestido. Nada na caixa identificava coisa diferente. A criança tem 6 anos de idade. Quando ela foi tirar a roupa da boneca, que ela tem costume de tirar, dar banho, brincar, olha o que, aqui a boneca está sem a calcinha. Olha o que a boneca tem. Ela tem pipiu e ela tem o ânus. Olha só, a criança de 6 anos de idade, tem 20 dias que ela ganhou essa boneca, ela está totalmente perturbada. Agora, todos os homens que ela vê, ela pergunta para a mãe se tem leleca, se tem bibiu. Aí a mãe explica que homem tem bibiu, que mulher tem leleca. E ela fala, não mãe, você esqueceu da boneca? 6 anos de idade. Essa boneca ela é brasileira. Eu olhei aqui, ela não é chinesa. Ela é da... aqui a marca dela. Ela é um produto brasileiro. Olha só o absurdo que estão fazendo com as nossas crianças. Olha só o absurdo que estão fazendo com a cabeça das nossas crianças. Olha o que é a ideologia de gênero. Gente, veja esse absurdo. Alô, você entendeu? Um brinquedo ensinando ideologia de gênero. Ensinando o homossexualismo. Gente, o diabo não está brincando. Ele está implantando uma cultura. E se nós, como igreja do Senhor Jesus, se nós, como pais cristãos, não abrirmos os nossos olhos, nós vamos perder os nossos filhos debaixo do nosso nariz, dentro da nossa casa. E quando eu falo filhos, netos. A nossa geração debaixo do nosso nariz. Por quê? Porque o diabo não está brincando. João já, né? Lá em João já diz bem claro, o diabo veio o quê? Para matar, roubar e destruir. É o que ele está fazendo muito bem feito. Então, para que a gente possa implantar uma cultura, a cultura do reino, nós precisamos cada vez mais, irmãos, estabelecer os princípios. Não adianta a gente pensar que as coisas vão acontecer por acaso. Nós precisamos ser intencionais. Eu tenho repetido muito isso. Nós precisamos ser intencionais. Deuteronômio 6, 7, 9 diz assim: ensine-as com persistência a seus filhos. Ensine o quê? Ensine os mandamentos do Senhor. Converse sobre elas, sobre os decretos de Deus, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Você ensina os seus filhos quando você se senta? Você ensina o seu filho quando você se deita? Você ensina o seu filho quando você se levanta? Nós precisamos, irmãos, ensinar os nossos filhos a todo momento. Em vez de apenas criar um espaço na agenda para ensinar, transforme a sua vida em uma lição. Porque nós somos o exemplo. Se você não está sendo um bom exemplo, passe a ser. Porque senão nós vamos perder uma geração inteira para o diabo. Isso significa o quê? Que essa geração vai para o inferno. Então, nós não podemos brincar com isso. Nós precisamos levar cada vez mais a sério. E é muito libertador, irmãos, pensar que a vida em si é a sala de aula e que cada dia é a escola. Nós temos o tempo com os nossos filhos. Nós precisamos aproveitar esse tempo. Nós temos o privilégio de fazermos as coisas, ensinarmos nossos filhos de forma intencional. Então não se prenda às circunstâncias. Ensine o tempo todo. O tempo todo você precisa ser esse espelho para o seu filho.
tem um texto também de Deuteronômio 6, 20 e 23. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os teus testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó do Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. E o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. O que o seu filho tem perguntado a você sobre Deus? O que ele tem visto na sua vida sobre Deus, que ele pode chegar: por que isso, papai? Por que isso, mamãe? O que Deus, ele sentir curiosidade de saber sobre Deus, sobre a palavra. Nós precisamos gerar isso nos corações dos nossos filhos, mas para isso, nós precisamos ser exemplo. Nós precisamos ser testemunhados do milagre de Deus na nossa casa. Falar de Deus dentro do nosso lar, todo momento. Agora, se nem você lê a sua Bíblia, que exemplo você vai dar para o seu filho? Irmão, a gente precisa acordar. Nós temos aí o desafio das crianças lerem a Bíblia, né, toda nesse ano de 2021. E agora eu gostaria até de dar uma notícia para os pais. Não é a igreja que vai presentear, não, é você, tá? Vou dar o recado desde já. Ano passado a igreja presenteou, mas a partir de 2021, quem vai presentear o seu filho por ter lido a Bíblia toda em 2021 é você. E é você, pai, que vai me dar o nome para dizer aqui na frente. Eu não vou receber nome de criança. Eu vou receber nome do pai e da mãe. O meu filho leu a Bíblia toda nesse ano de 2021. A criança pode até vir, mas eu não vou anotar o nome dela, não. Eu vou anotar só o nome da criança que o pai e a mãe vier falar comigo. E é você que vai presentear seu filho. Por quê? Porque nós precisamos valorizar isso na vida dos nossos filhos. Somos nós os primeiros interessados, não a igreja. Amém? Amém, irmão? Você está aí? Então, se esse processo for bem feito, as crianças confiarão instintivamente em Deus, naturalmente em Deus. Elas vão crescer com essa cultura. Elas vão crescer com essa visão, elas não vão conhecer mais nada além disso. Mas nós precisamos implantar a cultura na vida delas, a cultura do reino. Sou eu como mãe, é Rodrigo como pai, que vamos precisar implantar a cultura do reino no coração de Asaf e de Tai. Eu vou cobrar da igreja? Porque tem muito pai, pastor não está fazendo nada pelo meu filho, pastor não quer conversar com meu filho, pastor que não sei o quê, o pastor... Quem conversar com seu filho é você, meu irmão. É você, minha irmã. Deixa eu reforçar aqui mais uma vez a questão do discipulado. Seu filho pode até ter outro discipulador, ou outra discipuladora, mas você precisa discipular seu filho e sua filha. Precisa sentar e discipular semanalmente seu filho e sua filha. Porque é sua responsabilidade. Você é pai cristão? Você está na igreja Palavra e Poder, você é membro da igreja Palavra e Poder, seu filho está aqui, não é casado, mora dentro da sua casa, é você que precisa discipulá-lo. Ele pode até ter porque o problema não é você ter mais de um discipulador, o problema é você não ter nenhum. O fulano está discipulando meu filho, não precisa discipular mais não. Quem disse isso para você? É você, irmão. Porque parece dar a impressão, pastor Rômulo, que a responsabilidade dos jovens adolescentes é sua, é de Débora, não é sua não, nem de Débora, a responsabilidade é sua, pai e mãe. Na realidade, principalmente filho crente, de crente, tem que vir para cá pronto para ajudar o casal de pastores a cuidar dos outros adolescentes que não têm pais crentes. Mas infelizmente, às vezes tem adolescente de pai e mãe crente que dá mais trabalho do que os de fora. Explica aí, eu não consigo entender. Então, nós precisamos cada vez mais ser despertados para isso. Porque tem crianças também que o pai e a mãe é da igreja. Quando seu filho vier para o culto infantil, aconselha, senta, conversa. Conversa, irmão. Você vai para o culto, você vai adorar a Deus. Vamos se preparar aqui para adorar o Senhor. Você vai para o culto, se comporta, obedece a tia, obedece o professor, obedece o líder.
Você vai para lá, ajuda o outro coleguinha. Você que tem que fazer esse papel. Ah, não tem tempo, então, meu filho. Foi o que eu falei terça-feira. Se você fracassar na criação dos seus filhos, você fracassou em tudo na sua vida. Em tudo. Porque se seu filho for para o inferno, a sua vida não valeu de nada aqui. Nada. Então, nós precisamos cada vez mais investir na vida dos nossos filhos. Nossos filhos são expostos a todo dia isso aí que a gente acabou de ver. Ideologia de gênero. Nas escolas estão tentando colocar, inclusive, vai na escola saber o que seu filho está aprendendo. Coisas terríveis que a gente ouve aí de CIE, de Santos Neves, ensinando isso e aquilo. Ei, seu filho não é obrigado a aprender bobagem, não, a palhaçada, não. Seu filho não é obrigado a aprender de ideologia de gênero, não. Você pode ir lá e proibir, você que manda na vida dele. Não é o professor, diretor de escola nenhuma, não. Você precisa se posicionar, meu irmão. Agora, seu filho fica lá, engolindo, se alimentando de uma porção de porcaria, e você não faz nada, depois vai chorar na cama, que é lugar quente. Ah, porque minha filha disse que está gostando de menina. Meu filho disse que está gostando de menino. Em que momento isso aconteceu, você acha? Nós estamos vivendo numa sociedade podre, que quer pegar o seu filho e a sua filha e transformar seus filhos no instrumento para Satanás. Se você não abrir os olhos, Satanás está fazendo o trabalho dele. Não vai colocar a culpa no diabo, não, a culpa é sua. Que o diabo está fazendo o trabalho dele, é isso mesmo que ele tem que fazer. Agora, nós precisamos assumir o nosso papel. Então, vai na escola, vai procurar saber o que seu filho está aprendendo, o que o professor está ensinando. O professor chega na sala de aula falando sobre comunismo. Que palhaçada é essa? Meu filho vai para a escola para aprender português, matemática, não é para aprender comunismo, não. Agora, se o seu filho, você chega em casa, você pergunta ao seu filho o que ele está aprendendo na escola. O que você aprendeu hoje? Porque se o professor está falando disso, vai lá na escola, fala com o professor, fala com o diretor, porque eles não têm esse poder, só tem o poder porque você está dando. Porque fica quieto e não faz nada. Aí daqui a pouco o filho vira um esquerdista aí, comunista, socialista, você não sabe como, meu Deus. Aconteceu, caiu do céu, foi um raio. Não, o professor ensinou na sala de aula. Porque eu sei que eles ensinam na sala de aula. Eu sei que eles falam contra Deus. Eu sei que eles zombam de Deus em sala de aula. Agora, os nossos filhos não são obrigados a ouvir isso. Não são, irmãos. Isso não é matéria de escola, não. O professor, ao invés de dar aula de português e matemática, ficar falando de esquerdismo, de comunismo, que palhaçada é essa? Não existe isso. Ele é pago para ensinar as matérias que estão ali no currículo. E graças a Deus não tem comunismo no currículo. Agora, se você não vigiar, seu filho vai aprender porcaria. Porque isso aí é lixo. Lixo. Agora, você e eu que precisamos tomar muito cuidado com isso. Essa semana a gente estava conversando, semana passada, com o Azaf sobre uma situação. E ele falou, minha professora falou isso e isso. É mentira. Isso não é verdade. A palavra de Deus diz assim, assim e assim. Então, não é porque eu gosto da professora que eu vou passar a mão na cabeça dela. Ela disse, falou contra a palavra de Deus? Eu prefiro agradar o meu Deus do que a qualquer ser humano dessa terra. Então, eu vou falar para a Azaf. Se ela está errada, eu vou falar, está errado, filho. A palavra de Deus diz assim, assim, assim. E se você quiser, pode falar com ela. Nós falamos com ele. Se você quiser, tiver oportunidade, pode falar com ela que ela está errada. Porque a palavra de Deus não fala disso. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos a enfrentar o mundo. Por isso que tem muito filho que vai para a faculdade e se perde. Tem muitos filhos que vai para a faculdade e faz o quê? Vira só Deus sabe o quê? Porque não tem base nenhuma dentro de casa. Nenhuma. Então, peça a Deus sabedoria e ore sempre para criar os seus filhos, as nossas crianças. As crianças nascem para o mover de Deus. E temos de fazer o possível para expô-las ou expor essas crianças a esse mover de Deus. Amém? Fica de pé comigo, em nome de Jesus. Meu tempo já esgotou. Mas eu gostaria de deixar essa palavra para você nessa noite. Porque eu sei que Deus quer moldar uma geração, mas Ele conta comigo e com você para moldar essa geração. Nós estamos cantando essa música direto, mas nós vamos cantar novamente. Vem, Dila, ajudar? A bênção, né? E nós vamos cantar aquela parte que diz que
a bênção se derrame. Amém? E nós vamos profetizar isso sobre as vidas dos nossos filhos. Irmão, nós precisamos cada dia mais da sabedoria do alto, sabedoria de Deus. Porque sem Deus no controle, sem Deus nos direcionando, sem Deus nos ensinando, a gente realmente vai errar mais. Porque não quer dizer que a gente nunca vai errar. A gente vai errar. Mas a gente pode errar menos que os nossos filhos. Amém? Amém, irmãos? Nós podemos errar menos se nós buscarmos, praticarmos os princípios da palavra de Deus. As nossas crianças não precisam experimentar o mundo. Não precisam. Você, menina, você não precisa ter relação sexual para você saber como é. Não precisa. A palavra de Deus diz que você não precisa. Você, menina, a mesma coisa. Isso é uma coisa do mundo. Isso é uma coisa que o diabo está implantando cada vez mais. Você não precisa experimentar nada do mundo. Você precisa experimentar do Espírito Santo. É Ele que vai encher a sua vida, é Ele que vai moldar você. O mundo não tem nada. O mundo não tem nada para te oferecer. A única coisa que o mundo te oferece é morte. Morte, quando te oferece uma droga, quando te oferece um cigarro, quando te oferece uma bebida, quando te oferece um relacionamento furado com uma pessoa que não serve a Deus. É isso que o mundo tem para te oferecer? O mundo não tem nada de bom. Nada de bom. Deus é que é bom. Deus que é o nosso Deus Todo-Poderoso, é Ele que é bom para cada um de nós. Ele tem todas as coisas. Jesus disse que Jesus veio para nos dar uma vida, e uma vida em abundância. Por que eu vou querer outra coisa? Por que eu vou querer outra vida? Por que eu vou querer destruir a minha vida com nada que presta, com coisas que não têm valor algum? E nós precisamos ensinar às nossas crianças isso, aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, cada dia. Você que tem filho nessa fase da adolescência, conversa com ele, ame-o, proteja-o, proteja o seu coração, porque o diabo ele está andando em derredor, buscando quem possa tragar. E quantos adolescentes às vezes vão, quebra a cara lá e volta quebrado. Para que isso? Não precisa disso. Não precisa, porque Deus tem o melhor para nós, amém? Vamos cantar a parte dessa música. Que a bênção se derrame, 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 amém? Que a bênção